Wagner, obrigada pela presença aqui no Sem Censura. Primeiro, para a gente começar falando sobre o projeto, né, Rede de Produtos Naturais para Quimioterapia Antimalárica. Esse é o nome do projeto, né? É um projeto interinstitucional. Eu queria primeiro que você explicasse o que é o projeto, quando ele surgiu, que instituições estão participando dele. Bom, é um prazer voltar ao Sem Censura para falar do tema que apaixona a gente, que tem ocupado a gente nos últimos 20 anos. O projeto é o chamado PRONEX, financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa, né, o CNPq, e reúne as instituições de pesquisa do Pará, Museu Paraense Emílio Guild, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de São João del Rei, se não salvo engano, o FRJ, Rio de Janeiro, e a Universidade da Colômbia, uma Universidade da Colômbia, Nacional da Colômbia, me parece. E esse grupo é coordenado pela professora Laide Braga de Oliveira, que é professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais. E aqui no Pará, além de mim, que faço a parte de análise dos derivados das plantas medicinais usadas para tratar malária, análise química e fitoquímica, temos a professora Maria Fane Dolabella, que é responsável pelos ensaios biológicos. Temos o professor Flávio de Vasconcelos, que está em Ribeirão, fazendo um pós-doutorado em toxicologia, e a doutora Márlia Ferreira, do Museu Guild, que fez etnobotânica da planta utilizada. Agora, Wagner, fala pra gente como é que está essa questão da malária. Assim, no mundo, parece que a África é o país que tem os maiores casos de incidência da doença e de morte. Como é que está o caso da malária no Brasil e especificamente na região amazônica, que é a região que mais tem casos, né? Essa questão é uma questão epidemiológica, né, de levantamento epidemiológico, que não estamos diretamente ligados a essa situação, essa questão, né? A gente sabe que é um problema, é uma doença negligenciada, já documentada no Mundial de Saúde, que declarou, né, entre outras doenças, a malária como aquela que é uma das que não desperta o interesse da pesquisa em nível mundial. Exatamente, isso está certo. A África é um país de maior incidência, né? O Brasil, com a região norte, também tem índices muito importantes que justificam, inclusive, o investimento que o CNPq está fazendo nessa busca de novos fontes vamos chamar medicamentos, né? Já que foi colocado dessa forma, mas de novas fontes de recursos terapêuticos para o tratamento da malária, né? A epidemiologia da malária, ela está documentada na OMS, no Ministério da Saúde. Essas estatísticas são confiáveis, né, e traduzem exatamente o corpo. É assim que a situação se encontra hoje. Pois há um medicamento ático já acontecendo para se criar um projeto de buscar, né, nas plantas medicinais uma alternativa para esse medicamento, né, um outro medicamento. Há algum problema com ele? Na verdade, a fitoterapia, ela precede todos os outros recursos terapêuticos, né, práticas de tratamento. A fitoterapia é milenar, é disseminada em todo o mundo. Tá? O que aconteceu é que, no meados do século passado, anos 40, 50, um grande avanço da química, né, trouxe para o mercado, né, de forma até inicialmente, vamos dizer assim, não planejada, algumas substâncias que mostraram atividade contra certos organismos, né? Então, começou com a guerra no Pacífico, os soldados com muitas infecções, com feridas infeccionadas, tratando com algumas sulfas, e tendo bons resultados. Naquela época, os micro-organismos eram inocentes, né? Então, eles sucumbiam a qualquer substância um pouco mais agressiva. Né? A indústria química, farmacêutica, foi produzindo alguns problemas sérios, como talidomida, por exemplo, e chegamos aos anos 70 com um movimento, né, que se antepunha a essa forma de progresso, a forma consumista, a forma despersonalizada, desumanizada de desenvolvimento chamado progresso. Né? E aí começa toda a contestação e um retorno, um resgate dos mais naturais da humanidade, da sociedade, vamos dizer assim. E já para o final do século passado, né, 80, 90, então temos a Rio 92, né, que foi um marco da política ambiental, e antes a
OMS, em 78, a Organização Mundial da Saúde, fez na Rússia, em uma ata, uma reunião, onde conclamou os países membros a explorar seus recursos naturais para que a humanidade chegasse no ano 2000 com saúde total, utilizando os recursos naturais. Quer dizer, isso não é de hoje que a gente vai falar, vamos desenvolver um fitoterápico para a malária. Isso tem todo um histórico. No Brasil, desde 96, que nós temos marcos regulatórios que vêm tentando organizar a fitoterapia, né? Portaria número 6, de 1995, me parece, e depois uma outra resolução de 2000, outra em 2005, e aí chegamos em 2006 com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que oficializa o uso da fitoterapia na atenção básica. Depois, no mesmo ano, não depois, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que organiza esse setor, tenta organizar pelo menos, são 17 diretrizes. Uma delas é buscar, dentro da flora regional, opções terapêuticas, né? A outra fala em arranjos produtivos locais, a outra fala em incentivar a verticalização da produção de medicamentos fitoterápicos, incentivar a exportação, formação, qualificação. Então, são 17. Então, essa que induz, estimula a gente, nós pesquisadores, a desenvolvermos produtos fitoterápicos é que tem servido de fulcro para esse projeto. E a professora Laide é uma farmacêutica de ponta, uma das mais, se não a mais citada hoje no Brasil, né? Ela já foi a mais citada há alguns anos atrás, hoje ela continua muito importante na área. E ela teve essa ideia de fazer um projeto, né, articulando seus ex-alunos, né? Eu fiz uma parte do meu pós-doutorado, meu primeiro pós-doutorado com ela, e então fizemos essa rede. A mim, particularmente, cabe analisar quimicamente cada planta e cada derivado da planta, que eu chamo de derivado é o quê? É um extrato que vai dar origem ao medicamento. Então, hoje, o projeto está estruturado dessa forma, tem esse histórico e nós estamos numa fase muito interessante, promissora. Temos resultados positivos, né, de atividade antiplasmódica, de algumas amostras que a gente tem preparado aí. Temos algumas substâncias, não posso falar nada disso, detalhar mais, porque estamos em processo de patenteamento. Que também respondem muito bem a alguns testes que já foram realizados. E a perspectiva é elaborar uma formulação à base de um derivado da carapanaúba, isso eu posso dizer, porque carapanaúba são várias, não é o nome científico, mas de uma carapanaúba nós estamos conseguindo resultados promissores e estamos trabalhando para padronizar. Porque um dos marcos regulatórios que tem hoje no Brasil, que é a RDC, Resolução da Direção Colegiada da Anvisa, a número 14 de 2010, que fala que os medicamentos fitoterápicos têm que ser controlados, ter a sua qualidade controlada com o mesmo rigor dos medicamentos alopáticos sintéticos. Era isso que eu ia te perguntar, porque às vezes as pessoas confundem, vem na farmácia às vezes extrato, alguns medicamentos com boldo, né, algumas plantas e tal, e isso não é um medicamento fitoterápico, né? Tem várias etapas, acho que são 5 etapas que têm que ser cumpridas, há um extrato que tem que ser tirado, toda uma série de regras a serem cumpridas, né? Exatamente. Explica um pouco pra gente. Um slide, né? Uma ação que fala bem. O desenvolvimento fitoterápico começa no campo. Até falo depois desse meu livro, que é o segundo livro que nós lançamos sobre pesquisa de campo em fitoterapia, ou seja, a fitoterapia popular dando subsídios para o desenvolvimento de novos medicamentos e também da utilização dessas plantas na atenção básica em saúde. Por quê? Porque hoje tem uma regulamentação, a RDC número 10 de 2010, que permite que plantas medicinais sejam comercializadas na forma de chá, ou seja, aquele sachêzinho que vai, né, ser tratado com água e o extrato vai ser usado diretamente. Então, nós temos a RDC 10, que é para plantas na forma de chá, e a RDC 14, que é medicamento. Pois é, planta medicinal é diferente de medicamento fitoterápico, né? Mas é fitoterápico também. Tá. Então, hoje, nós estamos indo agora, dia 10, dia 11, para Brasília, para participar de uma reunião onde nós vamos tentar normatizar isso.
Porque hoje a gente classifica o quê? Medicamento fitoterápico é aquele que tem como princípio ativo ou como insumo farmacologicamente ativo somente derivado de vegetal. Tá? Botou uma substânciazinha sintética, mesmo que seja na substância isolada adicionada, deixa de ser fitoterápico. Então, assim, alguns no mercado hoje deixam de ser medicamentos fitoterápicos porque tem uma substância adicionada. Então, para fazer isso, a gente começa com a planta, tem que identificar bem a planta, padronizar o vegetal, precisam ser normal, parece o uísque, a gente faz blend das safras. Não é chegar lá na floresta, lá no mato, pegar, não tem que fazer toda uma... Pode, mas para pesquisa... O extrativismo ainda é uma boa opção, mas na hora que... A gente tem que saber como aquele vegetal está do ponto de vista químico para poder desempenhar uma atividade farmacológica. Tá? Hoje em dia, mas algum tempo atrás, se costumava fazer assim, pega a planta, extrai e testa, e sem saber exatamente o que tinha dentro, depois não sabia fazer o caminho de volta. Porque assim, o que foi que funcionou mesmo? Não sei, porque não sabia o que tinha lá dentro. Então a gente começa já, nos últimos 20 anos, a tratar isso de forma mais sistemática. Então temos uma plataforma metodológica para desenvolvimento de fitoterápicos. É um livro que vai ser lançado daqui a algumas semanas, né, que mostra passo a passo como desenvolver um fitoterápico. Tá? Então começa no campo, com a entrevista das pessoas, buscando informação para subsidiar esse processo. E essa informação é sistematizada, nós temos que fazer uma tradução, é impossível, né, não formatar isso assim, em termos científicos. Mas a partir daí, então, a gente começa a trabalhar com técnica, tecnologia e ciência. Né? Então, a gente também está em vias de inaugurar o laboratório de análise de plantas medicinais lá em parceria do Parque de Ciência e Tecnologia, o UFPA, um laboratório para análise de plantas medicinais e derivados. Depois disso, vai para a farmacologia, onde é testado, né, a atividade alegada àquela planta, o povo alega uma atividade para a planta. Então, vai para o laboratório para certificar, para verificar quanto daquela planta, do derivado daquela planta, faz uma boa atividade, né? Quanto provoca efeitos tóxicos. Isso precisa ser dimensionado. Depois que isso é dimensionado, a planta pode ser usada diretamente como chá, rasura para preparação de chá, ou segue na plataforma tecnológica, sendo processada para dar origem ao medicamento fitoterápico. Quando chega lá no final, ele tem que ter um método de controle de qualidade, que possa reproduzir e rastrear a qualidade desde o começo, desde quando era medicamento, era planta medicinal. Depois de usado, tem o estudo de utilização, que vai verificar se aquele medicamento padronizado daquela forma atende à demanda da sociedade em relação àquela doença. E aí, aí tem um feedback. Né? Eu queria fazer uma pergunta. De tudo que o senhor está falando, a gente conhece esses até que o medicamento seja considerado seguro, né? Mas o que eu queria perguntar, professor Wagner, porque há quase 10 anos o Instituto Evandro Chagas, que é também uma grande referência em pesquisa de malária, divulgou uma pesquisa, eu acompanhei, entrevistei o professor Zé Maria de Souza, lá do pesquisador, e que a malária já era resistente aos remédios, muito resistentes, né? Inclusive foi a manchete na época dessa pesquisa. E de lá para cá, os investimentos, como o senhor falou, são pouquíssimos, até porque é o norte que concentra a maior parte dos casos, é muito pobre que morre de malária, norte, né? África, não interessa para ninguém. Ásia. Mas no Brasil é muito mais no norte, é praticamente. No Pará, então, né, a população de Anajá de malária. E eu queria lhe perguntar, depois de todos esses passos, qual é a previsão assim, mais otimista para uma aplicação desses remédios? Porque realmente está faltando remédio, eles estão bem resistentes ao... Sim, é um medicamento já existente, né? Os medicamentos disponíveis ainda são, de certa forma, eficazes, mas eles hoje têm a questão da resistência que o parasita desenvolve e tem desenvolvido. Tem um tipo de malária que é ainda mais resistente, né? Pois é. Tem um novo produto, né, derivado da Artemisia annua, que é um arteméter,
que é uma substância... É muito curioso isso, porque os chineses isolaram a substância, testaram a substância, os japoneses fizeram a mesma coisa e patentearam a substância. Então, os chineses que vivem... E a Artemisia annua é usada há milênios na China. Então, eles fizeram um estudo para comprovar a ação daquela planta milenar. Então, os chineses tomaram a substância e patentearam. E produziram um medicamento para vender para o mundo. Só que houve um probleminha aí e não foi tão eficiente assim. Aí os suíços fizeram um estudo e transformaram aquela substância natural numa substância sintética. E também não avançou muito, ainda bem. Mas então, esse derivado é relativamente eficaz, mas também já se anuncia algum tipo de resistência aí. O que acontece com o fitoterápico? Ele tem, além da substância que é diretamente antagônica ao parasita, ele tem outras substâncias semelhantes que podem se transformar em substâncias ativas e que podem inibir algum mecanismo de resistência, que podem inibir algum mecanismo de efeito colateral. Então, os fitoterápicos, tem uma escola alemã que diz que o fitoterápico ele é um medicamento que inibe as reações adversas. Isso já é ir muito longe, né? Apesar de eu respeitar esse autor, o Rudolf Weiss. É mais ou menos nessa direção. Agora, assim, por que eu não vou colocar um prazo nisso? Porque não depende só da pesquisa. Tá? Ainda pouquinho antes de vir aqui, eu conversava com o pessoal da Universitec, da UFPA, sobre as possibilidades de fazer esse escalonamento, né? esse salto da pesquisa para o mercado. Não depende de nós. Né? Numa situação de preparar um fitoterápico, é até possível que uma farmácia que tem um pouco mais de potencial econômico ou um laboratório, né, como nós temos aqui na cidade, possam, de repente, reunir tudo, captar algum recurso e investir nisso. Tá? Mas, basicamente, para atender a demanda, isso tem que ser gente do setor produtivo. Então, eu ia até fazer uma pergunta em relação a isso. Quanto a indústria farmacêutica geral auxilia ou impede o avanço do desenvolvimento do fitoterápico e deixando ele mais ou menos acessível às pessoas? Porque seria tão bacana se essas pessoas todas pudessem ter acesso e diminuir o número, no fim, da doença, não? Isso é um maravilhoso mundo de Bob, isso deve acontecer. Mas, na verdade, eu diria que atrapalha bastante a indústria não fitoterápica, a indústria alopática. A fitoterapia também é alopatia, mas não é estética. A indústria alopática sintética é uma indústria muito rápida. Você desenvolve uma molécula nova, você testa, em 4, 5 anos você tem produto. E 80% do investimento é para fazer o mundo inteiro usar esse produto, para que daqui a 5 anos, quando expirar a patente, já ter retirado o investimento e já ter auferido o lucro. E modifica-se minimamente a molécula e tem-se uma nova patente. Né? O fitoterápico não é assim, o fitoterápico é aquela formulação para sempre. Só que dificilmente você reproduz. Então, é aquela mesma espécie vegetal que vai dar origem àquele medicamento específico. Né? E me parece, né, que apesar... Nós temos um exemplo do Acheflan, que foi desenvolvido em 4 anos de pesquisa, mas que reuniu pesquisa de mais de 10 anos, que já estavam publicadas, e 3 professores reuniram esse conhecimento, identificaram as lacunas, preencheram as lacunas e desenvolveram o produto. Então, assim, o prazo é esse. Nós estamos no Pronex da professora Laíde há 2 anos, né? E possivelmente mais 1 ano ou 2 para ter a formulação. Então é o seguinte, essa planta, extrato, mais isso e mais aquilo, forma um medicamento que, usado nessas doses, vai ter esse. Quem quer bancar a produção isso em escala? Esse é o gente, temos perguntas, Júcia, dos telespectadores? Temos perguntas. O Era pergunta, e sem essa vacina, quais seriam as providências no caso de para contrair malária, né? E prefere que eu faça as perguntas uma por uma, né? Primeiro, olha, a questão da vacina depende de um estudo
do parasita, né? Identificar no parasita estruturas que possam desenvolver anticorpos no organismo e atenuar esse parasita, que não parece ser uma coisa muito fácil, né? Há uns anos atrás, na Colômbia, se anunciou a criação de uma vacina e depois se viu que não era tão eficaz. Não tinha... porque ele é um pouco mutante, né? Exatamente, tem essa questão de... inteligente. E são 4, né? Espécies diferentes. Isso, mudando entre si. Então, ele não é tão como essa parte de imunologia não é também meu forte, mas eu posso dizer o seguinte, que não tem, porque realmente ainda não se mostrou tecnicamente viável. Porque se tivesse uma viabilidade técnica, já teria sido feita há muitos anos, se esforçam os pesquisadores para desenvolver essa... Agora, alguns medicamentos são usados como preventivo. Você se inunda de uma cloroquina, de uma mefloquina, de uma substância antimalárica, principalmente os turistas europeus fazem isso, passar 20 dias aqui, 10 dias tomando o antimalárico, e aí existe alguma possibilidade de, em alguma fase do desenvolvimento do parasita, esse medicamento atuar. Então, é uma prevenção, mas tem seus ônus, né? Que os custos também, seus custos, que é são os efeitos colaterais, as reações adversas e tudo. Mais perguntas? O Harrison Carlos pergunta como está a malária em Belém. E o Macedo pergunta qual a possibilidade no estado de desenvolver uma indústria de medicamentos fisioterápicos, já que a região amazônica é rica em biodiversidade. Malária em Belém. Bom, eu não sei, mas imagino que não esteja tão drástico porque os noticiários ainda não chegaram a transformar isso em manchete, né? Mas muita gente que vai para o interior, né? Principalmente agora chegando época de férias, o pessoal que vai para o Marajó, que vai para... Quero dizer que ali no loteamento Tocantins tem malária, tem. Então... Existem bolsões, né? Existem uns bolsões ali à margem do Paracuri. Falei um dia desse com uma senhora que teve malária 3 vezes ano passado. Aqui em Belém, lá na margem do Paracuri, daquele canal, que tem canal e floresta. Desenvolvimento, estabelecimento de indústria, de qualquer que seja o segmento, é uma questão de política, né, que deve ser colocada na pauta e trabalhada, né, consequentemente. Né? Nós estamos aqui no Pará, eu cheguei aqui em 85, e desde 95 que a gente tem, eu pelo menos percebo que o grande gargalo é sensibilizar o investidor a colocar o seu capital para desenvolver um nicho de mercado da economia que está totalmente na mão de pessoas bem intencionadas, capital, de pessoas mal intencionadas e de pessoas que não conhecem nada e estão fazendo do mesmo jeito e ganhando algum dinheiro. Eu tive 3 oportunidades de me associar ao capital produtivo, né? E em uma das 3 vezes funcionou, né? E sempre foi ligado à questão de mecanismos financeiros, econômicos e tudo mais. Tem a ver com a pergunta que a Vera fez. Gente com dinheiro no banco que não conseguia liberar as instalações para poder produzir, gente que com dinheiro no banco que para liberar tinha que atender certos desígnios aí, e gente que estava até trabalhando, mas que não pôde, estava demorando a retribuir o investimento. Nossa, certo. Pesado. Foi lamentável, foi uma situação trágica de uma pessoa que estava trabalhando em São Paulo, desenvolvendo produtos à base de óleo e tinha um recurso transferido de um investidor da área de oleaginosas e tinha um prazo para dar retorno. Nossa. Como ele não conseguiu dar retorno no prazo, isso é o que se supõe que tenha acontecido. Eu realmente não acompanhei, mas as informações da família que teria sido isso. Agora nós estamos... Desculpa. Tem alguma notícia boa nesse campo de investimento? Porque o senhor fala isso e na parte dos sintéticos também tem um problema, porque quando o senhor fala... Eu li alguma coisa sobre aquela tentativa suíça, no caso da malária, e o que
a reportagem dizia é que também, como não é uma situação que atinge o mundo todo, de forma que, por exemplo, muitos governos com dinheiro vão comprar o remédio, não houve interesse em prosseguir, né? Porque, por exemplo, o governo africano não tem muito dinheiro para investir. O governo brasileiro tem seus próprios mecanismos. E também a parcela, né, da população que é atingida por essa doença, né? Que na Europa, parte dela é insignificante. Na Europa é insignificante, na América, só na América do Sul, muito mais no Brasil. Ou seja, sempre esbarra na coisa econômica. Mas se o senhor tiver uma boa notícia, nós estamos trabalhando numa proposta que reúne fitoterapia popular e economia solidária, né? Trabalho que foi finalizado lá no Núcleo de Meio Ambiente, no programa de pós-graduação lá, que o estudante fez um levantamento sobre a fitoterapia popular em Garapé-Miri e estudou aspectos da economia solidária que hoje se propõe para vários ramos de atividade. E ele, combinando, né, tudo isso, nós chegamos à expressão fitoterapia solidária. Ou seja, medicamentos produzidos por muitos para atender muitas pessoas, em contraposição ao medicamento produzido por poucos para atender poucas pessoas. Então, isso pode ser, né, a gente propõe como uma estratégia para exatamente atender, né, essas populações menos favorecidas, pobres, né, e que são os mais afetados por esse tipo de doença, produzindo medicamentos de qualidade com a participação da academia, né, num sistema de arranjo produtivo, né, preconizado na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, mas que não é praticada por ninguém. Porque aí eu volto para a questão da vontade política, né? O PAC manifestou, um tempo atrás, uma proposta, né, e nós temos participado dessa discussão de fitoterapia, né, em termos de Parafarma, que é um projeto, e já tem área demarcada no Polo de Ciência e Tecnologia, lá do Guamá, e o projeto Farma Viva, que também era apoio do Ministério da esperando agora que isso se desenvolva mais, né? A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Faculdade de Farmácia da UFPA, a UFRA está participando disso. Então, nós temos, sim, boas... É que eu não tenho boas experiências. Então, assim, a gente chegou até um certo agora porque tem a participação do Estado. Tanto o Estado local, né, o Pará, como o Estado brasileiro nessa proposta. Porque não sensibiliza o grande capital a um investimento num nível de mercado consolidado que não atende uma demanda qualificada, vamos dizer assim. Wagner, eu vou ter que encerrar o tempo desse bloco. O tema é riquíssimo, daria para a gente conversar bastante. Eu desejo boa sorte para a equipe, para as instituições, para os pesquisadores que estão trabalhando nesse projeto, que é importantíssimo, principalmente para a região amazônica, né? E que o Estado, né, e os empresários também se sensibilizem também de participar com vocês dentro dessa pesquisa. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês debatendo. Obrigada, Wagner. Prazer. No próximo bloco nós vamos continuar dentro da ciência, mas vamos falar sobre cavernas, vamos falar sobre o potencial turístico e científico das cavernas no estado do Pará. Vamos conversar com o Crisomar Lobato, que é engenheiro florestal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, depois do intervalo. 1.000 quilômetros de asfalto, o Pará no rumo certo. O maior programa de reconstrução de estradas avança na PA 275, beneficiando Eldorado, Curionópolis e Parauapebas. E na PA 287, entre Conceição do Araguaia e Redenção. É pavimentação, asfalto de qualidade, sinalização luminosa e pontes de concreto.